Sabe aquele momento em que sua vida inteira muda em questão de segundos? Quando tudo que você acreditava ser sólido se desfaz como areia entre os dedos? Eu vivi isso. E preciso contar para vocês, porque carregar isso sozinha tem sido pesado demais. Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e durante 8 anos fui casada com Daniel. 8 anos que eu achava que eram de amor, companheirismo e construção de uma família. Hoje, olhando para trás, percebo que eu estava vivendo uma ilusão que só eu alimentava. Daniel sempre foi o queridinho da família dele. Filho único, mimado pela mãe desde pequeno, cresceu acreditando que o mundo girava ao seu redor. Quando nos conhecemos na faculdade, eu me apaixonei por aquele charme, aquela segurança que ele demonstrava. Ele parecia saber exatamente o que queria da vida, e eu queria fazer parte desses planos. Nos casamos 3 anos depois de namorar. Foi uma cerimônia linda, eu estava radiante. Lembro de ter pensado: finalmente encontrei meu lugar no mundo. Como eu estava enganada. A mãe do Daniel, Dona Carmen, nunca me aceitou de verdade. Desde o primeiro encontro, senti aquele olhar avaliativo, como se eu fosse uma intrusa tentando roubar seu precioso filho. Ela tinha um jeito sutil de me diminuir, sempre com um sorriso no rosto, mas com palavras que cortavam fundo. Nossa, Marina, você não sabe fazer esse prato? Pensei que toda mulher soubesse cozinhar direito. Ou então, Daniel sempre foi muito exigente. Espero que você consiga acompanhar o ritmo dele. Frases aparentemente inocentes, mas carregadas de veneno. Daniel nunca me defendia. Quando eu tentava conversar com ele sobre isso, ele dizia que eu estava exagerando, que a mãe dele era assim mesmo, brincalhona. Você é muito sensível, Mari. Mamãe te adora, só não sabe demonstrar direito. Com o tempo, aprendi a engolir as ofensas e seguir em frente. Achava que se eu fosse a nora perfeita, se me dedicasse mais, se mostrasse meu valor, ela acabaria me aceitando. Que ilusão. Eu trabalhava como designer gráfica em uma empresa pequena, mas tinha talento. Meus projetos sempre eram elogiados, ganhava prêmios internos. Mas Daniel nunca valorizou minha carreira. Para ele, meu trabalho era um passatempo até termos filhos. E sobre filhos? Essa era outra ferida aberta. Tentamos engravidar por 3 anos. 3 anos de tentativas, médicos, exames, esperanças e decepções. Os médicos diziam que estava tudo normal comigo e com ele, que às vezes era questão de tempo, mas a pressão da família dele era constante. Meu filho precisa de um herdeiro, dizia Dona Carmen sempre que podia. Espero que você não seja daquelas mulheres que só pensam em carreira e esquecem da família. Cada mês que passava sem a gravidez era como uma falha pessoal minha. Daniel começou a ficar mais distante, mais irritado. Chegava tarde do trabalho, saía com amigos sem me convidar, passava horas no celular. Quando eu perguntava se estava tudo bem entre nós, ele respondia com rispidez: Claro que está tudo bem, Marina. Para de neura. Mas eu sentia que não estava. Uma mulher sempre sabe quando seu casamento está desmoronando, mesmo quando tenta se convencer do contrário. Foi então que resolvi investir mais na minha carreira. Se não podia ser mãe naquele momento, pelo menos seria uma profissional realizada. Comecei a fazer trabalhos freelancer à noite, estudar novas técnicas, participar de concursos. Meu talento começou a ser reconhecido fora da empresa. Ganhei um prêmio nacional de design gráfico. Foi um momento de glória para mim, depois de tanto tempo me sentindo insignificante. Quando contei para Daniel, ele apenas disse: Que legal, parabéns. Nem perguntou detalhes, nem quis comemorar. Sua mãe, quando soube, comentou: Ainda bem que alguém está dando atenção para você, já que filho mesmo. Essas palavras me doeram mais do que ela jamais imaginaria. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Minha carreira decolava. Empresas grandes começaram a me procurar. Recebi propostas para palestras, convites para projetos internacionais. Mas meu casamento estava em queda livre. Daniel havia mudado completamente. Não me tocava mais, mal conversava comigo, vivia colado no celular. Quando eu tentava reaproximar, ele sempre tinha uma desculpa. Estava cansado,
tinha trabalho, queria assistir ao jogo. Um dia, mexendo na lavanderia, encontrei um papel no bolso da camisa dele. Era o cartão de uma joalheria com uma anotação. Anel escolhido. Buscar cesta. Meu coração disparou. Seria uma reconciliação? Um presente de aniversário antecipado? Que ingênua eu era. A sexta-feira chegou, e Daniel disse que tinha um jantar de trabalho. Voltou tarde, sem mencionar nada sobre presente ou anel. Fiquei confusa, mas resolvi não perguntar. Talvez fosse uma surpresa. No sábado, recebemos um convite da Dona Carmen para o almoço tradicional de domingo. Toda a família estaria lá. Os irmãos do Daniel, que moravam em outras cidades, os cunhados, os sobrinhos. Era raro termos todo mundo reunido. Então acebi ir. Naquela manhã de domingo, me arrumei com carinho. Coloquei um vestido bonito, fiz o cabelo, caprichei na maquiagem. Queria estar linda para meu marido. Queria que ele se orgulhasse de mim na frente da família. Durante o caminho para a casa da sogra, Daniel estava estranho. Nervoso, ansioso, mexendo no celular constantemente. Quando perguntei se estava tudo bem, ele respondeu secamente: "Está sim, Marina." Chegamos na casa da Dona Carmen por volta do meio-dia. A mesa estava posta com a louça boa, flores no centro, aquela atmosfera familiar que eu tanto queria fazer parte de verdade. Todos já estavam lá. O cunhado Roberto com a esposa Juliana, o cunhado Marcos com a esposa Fernanda e os 2 filhos pequenos. As crianças correram para abraçar o Daniel. Eles adoravam o tio. Comigo, sempre foram educadas, mas distantes. Reflexo da energia que captavam dos pais, tenho certeza. Sentamos para almoçar. Dona Carmen havia preparado um banquete. Picanha, farofa, saladas, arroz. Tudo perfeito, como sempre. Durante a refeição, a conversa fluía sobre trabalho, planos de viagem, os filhos das cunhadas. Foi quando a pequena Sophie, de 5 anos, perguntou inocentemente: "Tia Marina, quando você vai ter um bebê? Eu quero um priminho." O silêncio que se fez na mesa foi constrangedor. Senti todas as faces se voltarem para mim, e o peso daquele olhar julgador que já conhecia tão bem. Forcei um sorriso e respondi: "Quando Deus quiser, meu amor." "Deus já quis", murmurou Dona Carmen baixinho, mas alto o suficiente para todos ouvirem. "Só que algumas pessoas não conseguem dar o que a família precisa." Meu estômago embrulhou. Daniel não disse nada. Apenas continuou comendo, como se não tivesse ouvido. Roberto tentou mudar de assunto, começando a falar sobre o trabalho dele, mas eu mal estava prestando atenção. Aquela frase da sogra ecoava na minha cabeça. Ela havia me chamado de estéril na frente de toda a família, e meu próprio marido não me defendeu. Foi então que Daniel limpou a garganta e disse: "Já que estamos todos reunidos, tenho algo importante para falar." Meu coração começou a acelerar. Pela entonação da voz dele, não seria nada bom. Ele estava sério, formal, como nunca o havia visto. Marina e eu... Bem, não está funcionando mais entre nós. As palavras saíram da boca dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se estivesse comentando sobre o tempo. "Daniel, o que você está dizendo?" Perguntei, sentindo o mundo começar a girar. "Quero o divórcio, Marina. Não faz mais sentido continuarmos juntos." O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo no peito, o barulho dos talheres que alguém havia deixado cair no prato. "Você está falando sério?" Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. "Completamente sério. Já conversei com meu advogado. É melhor resolvermos isso de forma civilizada." Eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Meu marido estava pedindo divórcio na frente de toda a família dele, no almoço de domingo, como se fosse uma notícia qualquer. "Mas, Daniel, não entendo. Podemos conversar sobre isso em casa, com calma." "Não há nada para conversar, Marina. A decisão já está tomada." Foi quando Dona Carmen soltou uma gargalhada. Uma gargalhada alta, debochada, cheia de satisfação. "Finalmente! Eu sabia que meu filho cairia em si." Ela bateu palmas, como se fosse uma comemoração. "Daniel, você demorou, mas fez a escolha certa." Eu olhei para aquela mulher, batendo palmas da minha humilhação,
e senti algo se partir dentro de mim. Não era só o coração. Era minha dignidade, meu senso de pertencimento, tudo. Mãe, por favor, disse Daniel, mas sem convicção, sem me defender. Por favor, nada. Essa menina nunca foi boa o suficiente para você. Não consegue nem dar um neto para a família. E agora ainda fica perdendo tempo com essas bobagens de trabalho, achando que é importante. Dona Carmen, tentei falar, mas ela me interrompeu. Não, Marina. Chegou a hora de você ouvir a verdade. Você nunca foi bem-vinda nesta família. Apenas toleramos você porque Daniel insistiu, mas sempre soubemos que não daria certo. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza apenas. Eram de raiva, humilhação, indignação. Como aquela família podia ser tão cruel? Olhei para os cunhados, esperando que alguém dissesse alguma coisa. Roberto olhava para o prato, desconfortável. Marcos fazia carinho no cabelo do filho, fingindo que não estava vendo nada. As cunhadas sussurravam entre si. Ninguém se posicionou. Ninguém disse que aquilo estava errado. Eu estava completamente sozinha naquela mesa. Daniel, disse tentando manter a compostura. Se é isso que você quer, tudo bem. Mas não precisava ser assim, na frente de todos, me expondo dessa forma. Foi melhor assim. Ele respondeu friamente. Todo mundo já sabia que não estava funcionando. Todo mundo sabia? Repeti, incrédula. Todo mundo menos eu? Dona Carmen riu novamente. Filha, você sempre foi meio desligada mesmo. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Uma força que eu não sabia que possuía tomou conta do meu ser. Sequei as lágrimas, respirei fundo e me levantei da mesa. Sabe, Daniel, você tem razão. Realmente não está funcionando, mas não pelos motivos que você pensa. Todos me olharam surpresos com a mudança no meu tom de voz. Não está funcionando porque eu me casei com um homem que eu achava que fosse homem de verdade. Um homem que defenderia sua esposa, que seria companheiro nas dificuldades, que construiria uma família baseada no respeito mútuo. Daniel começou a ficar vermelho. Marina, não precisa fazer drama. Drama? Ri, e foi uma risada amarga. O drama não sou eu quem está fazendo. O drama é você pedir divórcio na frente da sua família como se fosse um espetáculo. O drama é sua mãe comemorar a destruição do nosso casamento como se fosse uma vitória pessoal. Dona Carmen tentou se meter. Você não pode falar assim comigo. Posso sim, Dona Carmen. Durante 8 anos engoli suas ofensas, seus comentários maldosos, sua falta de respeito. Fiz isso porque amava seu filho e respeitava sua família. Mas hoje vocês cruzaram todos os limites. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Antes de sair, me virei uma última vez. Daniel, você quer o divórcio? Terá o divórcio. Mas saiba que está perdendo uma mulher que te amou de verdade, que lutou pelo nosso casamento até o último segundo. E Dona Carmen, olhei diretamente para ela. A senhora conseguiu o que queria. Espero que seja feliz com a vitória. Saí daquela casa com a cabeça erguida, mas por dentro estava despedaçada. Peguei um Uber para casa, e durante todo o trajeto chorei como nunca havia chorado na vida. Quando cheguei no nosso apartamento, que agora seria só meu apartamento temporariamente, senti o vazio de 8 anos de casamento. As fotos na parede, os objetos que compramos juntos, a cama onde dormimos lado a lado por tanto tempo. Daniel chegou em casa no final da tarde. Eu estava na sala, ainda com o vestido do almoço, mas já havia parado de chorar. Marina, precisamos conversar, ele disse, se sentando na poltrona em frente ao sofá onde eu estava. Agora você quer conversar? Não tinha que ter conversado antes de me expor daquela forma na frente da sua família? Foi mal ter sido assim, mas eu não sabia como te contar. Como me contar o quê, Daniel? Que nosso casamento acabou? Ou que você já decidiu isso sozinho, sem me dar uma chance de lutarmos pelos nossos problemas? Ele suspirou. Marina, nós dois sabemos que não está funcionando há muito tempo. Eu sei que temos problemas, como qualquer casal, mas problemas se resolvem conversando, tentando, buscando ajuda, não desistindo na primeira dificuldade. Não é só uma dificuldade, Marina. Somos pessoas diferentes,
Queremos coisas diferentes da vida. Que coisas diferentes? Você nunca me disse o que queria de diferente. Daniel ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que me cortou como uma lâmina. Eu quero uma esposa que seja mãe dos meus filhos, que cuide da casa, que faça parte da minha família de verdade. Não alguém que está sempre ocupada com trabalho, que não se dá bem com minha mãe, que não consegue nem engravidar. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Não consegue nem engravidar? Repeti, incrédula. Daniel, nós dois fizemos exames. Os médicos disseram que está tudo normal. Essas coisas levam tempo. Levam tempo ou você não quer mesmo ter filhos? Às vezes penso que você prefere sua carreira aos nossos planos de família. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha carreira? Daniel, minha carreira sempre foi secundária para você. Quantas vezes deixei de aceitar projetos porque você queria que eu ficasse em casa? Quantas oportunidades perdi porque você achou que eu deveria dar prioridade para tentar engravidar? Mas agora você está nessa de palestras, prêmios, achando que é uma grande executiva. Eu estou tentando ser alguém, Daniel. Tentando ter valor, já que como esposa aparentemente não tenho. O clima ficou pesado. Percebi que aquela conversa não nos levaria a lugar nenhum. Daniel já havia tomado sua decisão, provavelmente influenciado pela família dele, e não havia volta. Tudo bem, disse me levantando. Se é isso que você quer, vamos terminar com isso logo. Marina. Não, Daniel. Não tenho o que falar mais. Você deixou claro hoje o que pensa de mim. O que sua família pensa de mim. Não vou ficar implorando para ser amada por pessoas que não me merecem. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. No dia seguinte, Daniel fez as malas e foi morar temporariamente com a mãe enquanto procurava um apartamento. Os próximos meses foram os mais difíceis da minha vida. O processo de divórcio foi rápido. Não tínhamos filhos, não tínhamos muitos bens para dividir. Daniel ficou com o carro. Eu fiquei com o apartamento até conseguir algo menor. Mas o que mais me machucava não era a separação em si. Era a forma como tinha acontecido. A humilhação pública, as risadas da dona Carmen, o desprezo de toda aquela família. Mergulhei no trabalho como nunca antes. Era minha única salvação. Minha única fonte de autoestima naquele momento. Os projetos freelancers se multiplicaram. Comecei a ser reconhecida no mercado. 3 meses depois do divórcio, recebi uma proposta que mudaria minha vida. Uma empresa multinacional de São Paulo queria me contratar como diretora criativa. Era um salário 3 vezes maior do que eu ganhava, uma posição de destaque, reconhecimento profissional. Aceitei na hora. Vendi o apartamento, fiz as malas e me mudei para São Paulo. Era hora de recomeçar. A mudança para São Paulo foi libertadora. Longe de tudo que me lembrava do casamento fracassado, pude me dedicar integralmente à minha carreira. A empresa onde trabalhava era incrível, um ambiente criativo, pessoas talentosas, projetos desafiadores. Meu trabalho começou a ganhar reconhecimento internacional. Ganhei prêmios importantes, fui convidada para palestras em outros países, participei de projetos para grandes marcas mundiais. Em 6 meses, eu era outra pessoa. Confiante, realizada profissionalmente, independente. Ainda sentia dor pela forma como meu casamento havia terminado, mas percebi que talvez tivesse sido a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. 1 ano depois do divórcio, recebi uma ligação inesperada. Era Juliana, cunhada do Daniel. Marina, sei que pode parecer estranho eu estar ligando, mas preciso te contar uma coisa. Fiquei curiosa. Juliana sempre foi a mais educada da família. A única que às vezes esboçava algum desconforto com os comentários da dona Carmen. Pode falar, Juliana. É sobre o Daniel. E sobre aquele domingo. Meu coração acelerou. O que tem? Marina, você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu. Daniel não pediu o divórcio porque vocês não estavam se dando bem. Como assim? Juliana respirou fundo antes de continuar. Ele estava tendo um caso há mais de 1 ano, com uma colega de trabalho, a Bruna. Ela estava grávida. Senti como se tivesse levado um murro. O quê? A dona Carmen sabia de tudo.
Ela incentivou Daniel a terminar com você para ficar com a Bruna. Falava que finalmente ele teria o filho que merecia, com uma mulher que prestava. Eu não conseguia processar aquela informação. Mas ele disse que éramos incompatíveis, que eu não conseguia engravidar. Marina, você nunca foi o problema. Daniel é que não queria mais o casamento de vocês. Conheceu essa Bruna e se apaixonou. Quando ela engravidou, a dona Carmen viu a oportunidade perfeita para se livrar de você. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Não de tristeza, de raiva. Por que você está me contando isso agora, Juliana? Por que não aguento mais carregar essa culpa? O que fizeram com você naquele domingo foi desumano. Você não merecia ser humilhada daquela forma. E por que não falou nada na hora? Porque sou covarde, Marina. Porque tinha medo de me meter em confusão familiar. Mas não consigo mais viver com isso na consciência. Desliguei o telefone em choque. Tudo fazia sentido agora. O comportamento estranho do Daniel nos últimos meses de casamento, o celular sempre ocupado, as chegadas tarde, o desinteresse por mim. Naquela noite, chorei muito. Não pela perda do Daniel. Eu já havia superado isso. Chorei pela injustiça, pela forma cruel como fui tratada, pelas mentiras que me fizeram acreditar. Mas no dia seguinte, uma coisa estranha aconteceu. Em vez de me sentir pior, me senti livre. A verdade dói, mas também liberta. Eu não era o fracasso que eles fizeram parecer. Eu não era estéril, incapaz ou inadequada. Era apenas uma mulher que foi traída e enganada por pessoas que não me mereciam. 2 anos se passaram. Minha carreira continuou em ascensão. Fui promovida a diretora-geral da agência, ganhei prêmios internacionais, me tornei referência na área. Financeiramente, estava melhor do que jamais imaginei. Mas o mais importante, estava em paz comigo mesma. Havia feito terapia, trabalhado minhas questões, aprendido a me valorizar. Ainda não havia me relacionado seriamente com ninguém, mas não por falta de oportunidade, por escolha. Queria ter certeza de que estava curada antes de abrir meu coração novamente. Foi então que aconteceu algo que mudaria tudo. Eu estava em um evento de marketing em São Paulo, palestrando sobre criatividade e inovação, quando vi uma pessoa conhecida na plateia. Era Roberto, cunhado do Daniel. Após minha palestra, ele se aproximou. Marina, que surpresa te encontrar aqui. Você estava incrível lá na frente. Oi, Roberto. Obrigada. O que você está fazendo aqui? Trabalho numa empresa de tecnologia agora. Vim conhecer novas tendências de marketing. Mas não esperava te ver palestrando. Você virou uma celebridade. Conversamos por alguns minutos. Roberto parecia genuinamente impressionado com meu sucesso profissional. Foi quando ele disse algo inesperado. Marina, eu queria te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por aquele domingo horrível na casa da mamãe, pelo que fizeram com você. Foi covarde da minha parte não ter falado nada. Sorri tristemente. Roberto, isso já passou. Estou bem agora. Mas você merecia que alguém da família tivesse te defendido. O que fizeram foi muito errado. Juliana já me contou a verdade sobre o que realmente aconteceu. Sobre a Bruna, sobre a gravidez. Roberto baixou os olhos envergonhado. Então você sabe? Sei. E sabe o que mais? Ainda bem que descobri a tempo. Imagina se eu tivesse ficado naquele casamento mentiroso por mais anos? Você tem razão. Mas mesmo assim, queria que soubesse que nem todos nós concordávamos com aquilo. Agradeci a Roberto e nos despedimos. Mas aquele encontro mexeu comigo. Não por tristeza ou mágoa, por uma sensação estranha de que o universo estava preparando algo. Uma semana depois, recebi um convite inesperado. Era para um evento beneficente em minha cidade natal, justamente onde Daniel e sua família moravam. O evento era para arrecadar fundos para uma ONG que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica, e queriam que eu fosse a palestrante principal. Inicialmente pensei em recusar. Para que mexer no passado? Mas depois refleti. Por que eu deveria me privar de fazer algo bom só para evitar pessoas que não me importavam mais? Aceitei o convite. O evento seria em 2 meses. Nesse meio tempo, recebi outra informação através de uma amiga comum.
Daniel e Bruna haviam se separado. Ela havia descoberto que ele a traía com outra pessoa e não aguentou. O filho deles, um menino de 2 anos, morava com ela. A notícia não me causou satisfação nem tristeza. Era apenas informação. Daniel não era mais parte da minha vida. Sua felicidade ou infelicidade não me afetavam. O dia do evento chegou. Voltei à minha cidade natal depois de 3 anos. Estava diferente, mais confiante, bem-sucedida, em paz comigo mesma. Tinha 37 anos, estava no auge da minha carreira e me sentia plena. O evento foi lindo. Falei sobre superação, sobre como as mulheres podem se reinventar após situações difíceis, sobre a importância de não deixarmos que outros definam nosso valor. Foi uma palestra emocionante e o público estava visivelmente tocado. Após minha fala, durante o coquetel, várias pessoas vieram me cumprimentar. Foi quando vi uma movimentação perto da entrada. Daniel havia chegado. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras, aparentando mais idade do que realmente tinha. Nos olhamos de longe e ele acenou timidamente. Acenei de volta, educadamente. Minha amiga organizadora do evento veio me contar. Marina, seu ex-marido chegou agora. Quer que eu peça para ele se retirar? De forma alguma, respondi. Ele tem o direito de estar aqui como qualquer pessoa. Além disso, é uma causa importante. Não, continuei conversando com outros convidados, mas percebia que Daniel estava tentando se aproximar. Finalmente, ele conseguiu. Marina, podemos conversar um pouco? Claro, Daniel. Como você está? Ele parecia nervoso, desconcertado. Eu queria te parabenizar. Sua palestra foi emocionante. E pelo seu sucesso profissional também. Soube que você virou uma executiva importante. Obrigada. E você? Como estão as coisas? Daniel baixou os olhos. Complicadas. Você deve ter sabido que eu e a Bruna nos separamos. Soube, sim. Sinto muito. Não precisa sentir, Marina. Eu estraguei tudo. Com ela. E principalmente com você. Fiquei surpresa com a honestidade dele. Daniel... Não, deixa eu falar. Preciso falar. Marina, eu fui um idiota. Um covarde. Tratei você de uma forma imperdoável. Isso foi há muito tempo, Daniel. Mas não sai da minha cabeça. Principalmente depois que vi você hoje. Tão realizada. Tão segura de si. Percebo o quanto perdi. Respirei fundo. Daniel, você não me perdeu. Você me dispensou. Na frente da sua família, de forma humilhante. Lembra? Ele fechou os olhos, como se sentisse dor física. Lembro. E me arrependo todos os dias. Se arrepende do quê? De ter terminado comigo ou da forma como fez? Das duas coisas. Marina, eu estava confuso. Influenciado pela minha mãe, achando que a grama do vizinho era mais verde. Cometi o maior erro da minha vida. Olhei para aquele homem que um dia amei tanto e senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem pena, apenas indiferença. Daniel, agradeço sua honestidade, mas isso não muda nada. Não mudaria nada mesmo que você tivesse me pedido perdão 3 anos atrás. Por quê? Porque você mostrou quem realmente é naquele domingo. Um homem que não me defendeu quando sua mãe me humilhou, que me traiu durante 1 ano inteiro, que me fez acreditar que eu era o problema no nosso casamento. Daniel tentou interromper, mas continuei. Um homem que teve coragem de pedir divórcio na frente de toda a família, mas não teve coragem de me contar a verdade sobre o motivo real. Marina, eu... Não precisa se explicar, Daniel. Na verdade, preciso te agradecer. Agradecer? Sim. Porque se você não tivesse terminado comigo daquela forma, eu provavelmente teria continuado naquele casamento infeliz, me achando culpada por tudo, me diminuindo para caber nas expectativas da sua família. Sorri, e foi um sorriso genuíno. Você me libertou, Daniel. Me forçou a descobrir quem eu realmente sou, do que sou capaz. Hoje sou uma mulher realizada, independente, que se valoriza. Isso eu devo a você. Daniel ficou em silêncio, processando minhas palavras. E quanto à sua mãe, continuei. Também não guardo mágoa. Ela me mostrou que algumas pessoas nunca iriam me aceitar. Não importa o quanto eu me esforçasse. Foi libertador descobrir isso. Marina, será que não poderíamos tentar de novo? Recomeçar?
A pergunta me pegou de surpresa, mas a resposta veio naturalmente. Não, Daniel. Não porque te odeio ou guardo rancor, mas porque somos pessoas diferentes agora. Eu me tornei alguém que não aceita migalhas de amor, que não fica implorando para ser valorizada. E você... Bem, você ainda é você. Eu mudei, Marina. Talvez. Mas mudou pelos motivos errados. Não mudou porque cresceu ou evoluiu, mudou porque se deu mal e quer voltar ao que era seguro. Daniel tentou argumentar, mas eu o interrompi gentilmente. Olha, você parece arrependido, e isso já é alguma coisa. Espero que seja feliz, de verdade. Mas nossa história acabou há muito tempo. Nos despedimos cordialmente. Ele ainda tentou insistir, pediu meu número, disse que gostaria de continuar conversando. Educadamente, recusei. O evento terminou sendo um sucesso. Arrecadamos muito dinheiro para a ONG, e várias mulheres vieram me procurar depois, dizendo que minha palestra as havia inspirado. Quando estava saindo do local, uma senhora se aproximou de mim. Era Dona Carmen. Ela estava visivelmente desconfortável, mexendo na bolsa, sem saber como começar a conversa. Marina, posso falar com você um minutinho? Claro, Dona Carmen. Eu queria... Bem, ela gaguejava, coisa que nunca a tinha visto fazer. Queria dizer que sua palestra foi muito bonita. Obrigada. Ficamos em silêncio por um momento. Finalmente ela disse: Marina, eu errei com você. A frase saiu baixinha, quase um sussurro. Fiquei surpresa. Dona Carmen admitindo um erro era algo impensável. Errou como? Eu nunca te dei uma chance. Desde o começo, decidi que você não era boa o suficiente para o Daniel. E quando apareceu aquela menina grávida, achei que era a oportunidade perfeita para me livrar de você. Sua honestidade me surpreendeu. Por que está me contando isso agora? Porque vi o que você se tornou. Vi como você está bem, realizada enquanto meu filho... Ela suspirou. Meu filho está destruído. A Bruna o deixou. Ele está sozinho, arrependido. E eu percebo que talvez você fosse realmente a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Olhei para aquela mulher que me atormentou por anos e senti uma mistura de sentimentos. Não era satisfação pela infelicidade do Daniel, mas uma estranha sensação de justiça sendo feita. Dona Carmen, agradeço sua honestidade. Mas o que passou, passou. Marina, você não poderia dar uma segunda chance para o Daniel? Ele está realmente arrependido. Sorri tristemente. Dona Carmen, a senhora passou 8 anos me dizendo que eu não era boa o suficiente para seu filho. Agora que ele está mal, acha que eu posso consolá-lo? Eu sei que fui injusta. A senhora não foi injusta. A senhora foi cruel. Deliberadamente cruel. E me ensinou uma lição valiosa, que não posso depender da aprovação dos outros para me sentir valorizada. Dona Carmen baixou os olhos. Então você nunca vai perdoar a gente? Eu já perdoei, Dona Carmen. Perdoei porque guardar mágoa só me faria mal. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que vou voltar a fazer parte das suas vidas. Marina, a senhora quer um conselho? Ensine seu filho a valorizar as pessoas enquanto as tem. Ensine ele a ser um homem que defende sua mulher, que não trai, que não humilha publicamente quem ama. Porque da próxima vez que ele encontrar uma mulher boa, talvez ela não seja tão paciente quanto eu fui. Me despedi dela e saí. Durante o caminho para o hotel, refleti sobre aquele dia surreal. O ex-marido querendo voltar, a ex-sogra pedindo desculpas. Era como se o universo quisesse testar minha evolução. E eu havia passado no teste. Não senti raiva, não quis vingança. Não me deixei levar pela possibilidade de uma reconciliação por pena ou nostalgia. Simplesmente segui em frente, com a certeza de que havia feito as escolhas certas. Voltei para São Paulo no dia seguinte e retomei minha rotina. Mas aquela experiência me marcou de uma forma positiva. Percebi o quanto havia crescido, o quanto estava forte e segura de mim mesma. 3 meses depois, conheci Eduardo. Ele era diretor de uma empresa cliente da agência, e nos conhecemos durante uma reunião de projeto. Eduardo era diferente de todos os homens que eu havia conhecido. Gentil, respeitoso, interessado genuinamente em mim como pessoa,
Não apenas como profissional. Começamos a nos encontrar casualmente, depois oficialmente namorando. Eduardo conhecia minha história com Daniel, sabia do meu passado e nunca me julgou por isso. Pelo contrário, dizia que admirava minha força e capacidade de superação. 1 ano depois, estávamos morando juntos. 2 anos depois, ele me pediu em casamento. A proposta foi linda, íntima. Apenas nós dois em uma viagem para a Europa. Nada ostensivo, nada para impressionar outros. Apenas 2 pessoas que se amavam decidindo construir uma vida juntos. Nos casamos no civil, com uma cerimônia pequena. Apenas os amigos mais próximos e nossas famílias. Foi perfeito. Exatamente o que eu queria. Eduardo me deu algo que eu nunca tive com Daniel. Segurança emocional. Ele me defendia quando necessário, me apoiava em tudo, me fazia sentir valorizada todos os dias. Com ele, descobri como deveria ser um relacionamento de verdade. E pasmem, 6 meses depois de casados, engravidei naturalmente. A gravidez foi uma surpresa maravilhosa. Aos 39 anos, estava finalmente realizando o sonho de ser mãe. Eduardo ficou radiante com a notícia e me deu todo o apoio necessário durante os 9 meses. Nossa filha, Isabela, nasceu linda e saudável. Quando a peguei nos braços pela primeira vez, entendi que tudo tinha acontecido na hora certa, com a pessoa certa. Se eu tivesse engravidado do Daniel, provavelmente seria uma mãe frustrada, casada com um homem que não me valorizava, criando uma criança em um ambiente tóxico. Com Eduardo, era uma mãe realizada, casada com um homem que me adorava, criando nossa filha em um lar cheio de amor. Isabela hoje tem 2 anos e é a luz da nossa vida. Eduardo é um pai maravilhoso, presente, carinhoso. Vendo ele com nossa filha, tenho certeza de que fiz a escolha certa em não voltar com Daniel. Porque o amor verdadeiro não humilha, não trai, não abandona. O amor verdadeiro fortalece, apoia, defende. E isso eu só aprendi depois de passar pelo vale. Vocês querem saber sobre Daniel? Através de amigos em comum, soube que ele continuou solteiro. Saiu com algumas mulheres, mas nenhum relacionamento durou. Parece que ainda está tentando processar os erros que cometeu. O filho dele com a Bruna está sendo criado apenas por ela. Daniel paga pensão e tem visitas regulamentadas, mas não tem um relacionamento próximo com a criança. Bruna refez a vida e se casou com outro homem. Dona Carmen, que tanto queria um neto, acabou tendo pouco contato com a criança por causa da relação ruim entre Daniel e Bruna. A ironia da vida. Quanto a mim, continuei crescendo profissionalmente. Abri minha própria agência de marketing digital, que hoje é uma das mais respeitadas do país. Tenho uma equipe de 50 pessoas, clientes internacionais, e sou frequentemente convidada para palestras sobre empreendedorismo feminino. Mas minha maior realização não é profissional, é pessoal. É acordar todos os dias ao lado de um homem que me ama e me respeita. É ver minha filha crescer saudável e feliz. É ter paz de espírito. É saber que valho por quem sou, não pelo que posso dar aos outros. É não aceitar migalhas de afeto. É ter aprendido que, às vezes, o maior presente que a vida pode nos dar é uma porta que se fecha, forçando-nos a descobrir janelas que nem sabíamos que existiam. Então, para todas as mulheres que estão me ouvindo e passaram por situações similares, não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de se valorizar. Não aceitem ser tratadas como segunda opção, como consolação, como última alternativa. Vocês merecem um amor que as defendam, que as apoiem, que as façam sentir especiais todos os dias. Se o relacionamento onde vocês estão não oferece isso, talvez seja a hora de repensar. Não estou dizendo que é fácil. Passar por aquele domingo humilhante foi uma das piores experiências da minha vida. Os meses seguintes foram dolorosos, difíceis, cheios de questionamentos. Mas hoje, olhando para trás, percebo que aquele foi o momento em que minha vida realmente começou. Foi quando parei de viver para agradar outros e comecei a viver para mim mesma. E sabem o que mais me orgulha nessa história toda?
Não foi ter me vingado do Daniel ou da Dona Carmen. Foi ter conseguido perdoar sem guardar mágoa. Foi ter crescido sem me amargar. Foi ter encontrado a felicidade de verdade. Porque a melhor vingança não é fazer mal a quem nos machucou. A melhor vingança é ser feliz, é se realizar, é mostrar que somos muito maiores do que eles imaginavam. E para quem está passando por algo similar agora, tenham fé. A vida tem uma forma curiosa de nos colocar exatamente onde precisamos estar. Às vezes, o que parece o fim do mundo é apenas o começo de algo maravilhoso. Aquele domingo terrível que me fez chorar tanto acabou sendo o melhor domingo da minha vida. Porque foi o dia em que me libertei de pessoas que não me mereciam e me abri para as possibilidades que o universo tinha preparado para mim. Hoje, quando olho para minha família, Eduardo, Isabela, nosso lar cheio de amor, sei que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de dor me trouxe até aqui. E eu não mudaria nada, absolutamente nada, porque foi essa jornada que me transformou na mulher que sou hoje. Uma mulher forte, independente, realizada, que sabe seu valor e não aceita menos do que merece. E vocês também podem se tornar essa versão de vocês mesmas. Acreditem em mim. Vocês são capazes de muito mais do que imaginam. Gente, chegamos ao final de mais uma história. Espero que tenha tocado vocês de alguma forma, que tenham se identificado ou pelo menos refletido sobre o valor que damos a nós mesmas. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me contem nos comentários. O que vocês acharam da Marina? Vocês acham que ela fez certo em não perdoar o Daniel? E mais importante, de que cidade vocês estão assistindo? Adoro saber de onde vocês são. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês valem muito mais do que pensam.